Muito bom dia a todos, queridos irmãos, graça e paz mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro na madrugada com Deus. Hoje, quarta-feira, 14, aliás, terça-feira, né? Hoje, nós estamos iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus. Hoje é quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria tê-los aqui conosco, onde nós estamos buscando a promessa da chuva serôdia todos os dias, não apenas aqui na madrugada, a gente sempre fala isso aqui, mas durante o dia que possamos estar constantemente na presença do Senhor, buscando nos, tomar posse da promessa da chuva serôdia. Essa é uma promessa que foi dada ao Senhor há muito tempo atrás, se cumpriu em parte com os discípulos ali no Pentecostes e vai se cumprir agora em nossos dias, com o único propósito, terminar a pregação do Evangelho. E aqui estamos nós na madrugada com Deus, clamando, buscando essa promessa, e não vamos parar até que ela seja cumprida em nossos dias. Você sabe que a chuva serôdia é uma promessa de Deus, mas ela é individual, ela não vai cair em grupo. Todos que estiverem buscando de forma intensa, clamando, receberão essa promessa. Essa é a razão pela qual esse grupo existe, onde estamos aqui buscando, e durante todo o dia, em meio às nossas atividades, nós vamos estar ali lembrando que há uma promessa feita por Deus e ela se cumprirá. O Senhor derrame sobre nós hoje a promessa da chuva serôdia sobre todos aqueles que estiverem buscando essa promessa. Quero convidar aqui para estar conosco em oração, dando início à nossa jornada de hoje. Quero convidar aqui a irmã Mara. Deixa eu ver se Mara está por aqui. Bom dia, Mara, para o seu áudio. Tudo bem, Mara? Bom dia, irmão Mário. Bom dia, Mateus. Bom dia, Mário. Que a paz e a graça do Senhor esteja com vocês. Bem-vindos. Amém. Amém. Pronto, eu quero convidar você, Mateus. Você pode fazer essa oração conosco, amado? Eu posso, sim. Convide o nosso Deus, nos apresente a Deus nesse momento, dando início à nossa jornada de hoje. Tá certo. Fica à vontade, Mateus. Senhor, meu Deus, amado Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Graças te damos por este encontro, Pai. Ó, Senhor, gratidão por nos despertar mais um dia. Pai, que o Senhor abençoe, Pai, esta madrugada com o Senhor. E que o Senhor abra a mente de cada um, Pai, para nós entendermos o que o Senhor quer falar nesta madrugada, Pai. E que o Senhor esteja, Pai, nos guiando na Tua santa presença, Pai. Sempre. Amém. Que o Senhor nos ajude, Pai, a persistir até o fim na Tua presença. E que a gente seja tementes ao Senhor, verdadeiros filhos Teus, verdadeiros servos Teus. E que a gente se comporte como cidadão do céu. Que a gente tenha mais desejo de a gente ler Tua santa palavra, meditar e praticar. Ir à Tua casa por amor. E que a gente te louve de coração. E que Amém. o Senhor nos guie onde nós estivermos. Amém. Que o Senhor nos prepare para os desertos que vêm pela frente. Desde já, te agradecemos por tudo isso. Te pedimos tudo isso, mas que todavia seja feita a tua vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos, nós te amamos, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Mateus. Um grande abraço para você, amigo. Um abraço, Mara. Deus abençoe, viu? Amém. Um abraço. Bem-vindos. Muito bem, queridos. Vamos dar início, vamos louvar o Senhor. Mara, se quiser, pode fechar seu áudio, por favor. Certo. E vamos louvar o Senhor. Você fechou a câmera agora. Fecha o áudio. Eu apoio um pouco. Pronto. Obrigado, Mara. Vamos louvar o Senhor nesse momento. A nossa esperança, Mateus, está na promessa da volta do Senhor Jesus. É o que nós vamos cantar agora. A nossa esperança está no Senhor. A minha esperança está
no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, Esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, Minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, Minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, Minha esperança está no Senhor. se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está no Senhor. De dia e de noite em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. Minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Esperança está no Senhor. Minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Ainda bem que a nossa esperança está firmada no Senhor, né? Sem ela, nós não temos para onde ir, estaríamos à deriva nesse mundo de trevas. Mas a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Que essa esperança, amigos, permaneça acesa no seu coração até que Ele venha para nos buscar. Mantenha fixos os seus olhos no Senhor. É de lá que vem o nosso socorro. Muito bem, voltamos, né? Alguns tiveram dificuldade ali na sala simultânea, mas aqueles que chegaram depois não conseguiram entrar, né? Alguns conseguem, eu não sei como, mas alguns conseguem. Bom dia, pastorzão Robson, meu querido irmão pastor, meu amigo, pela janela. Bom dia, Mas eu só pastor. entro pela janela. Quando eu chego depois, eu entro pela janela, Mário. Você conhece o mistério, que você nem pela porta entra, nem pela janela. Mas toda vez que eu chego assim, Não, mas depois, eu estava, pastor, o é negócio só é gente que... boa. O pessoal abre a janela para mim e me deixa entrar, rapaz. O negócio é que você, quando chega, vai, pô, não quer que você entre, não, viu, Mário? Tem algum preconceito aí. Marlene estava em alguma sala, a internet dela caiu, e quando alguém sai, eu recebo uma mensagem aqui, aí eu vejo, né? Aí estava Edson Araújo, a irmã Marlene, a irmã Basti, aí não tem como Pois entrar, é. não tem. Pois Você eu entrou já, pela já, janela aí, já. É que a irmã Rita é gente boa. Já é a segunda vez que eu entro na janela da casa da irmã Rita. O negócio aqui comigo, eu entro pela janela. Tive a alegria muito de orar com a bem. irmã Rita e com o irmão Marcos, viu? Ok, pastorzão, seja bem-vindo, meu pastor, bom dia a todos Tamo mais uma junto. vez. Ontem nós recebemos aquela notícia muito triste, né, do pastor Levi, que foi vítima de Sim, assalto. amigo. Infelizmente, ele não resistiu, ficou em coma induzido. Como a gente sempre fala aqui, né, pastor Robson e demais irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, está livre de situações como essa. É verdade. Infelizmente, e deixou a Lamentável. família. É lamentável, né? É Inclusive, o menino novo, lamentável. Mário, ele estava no segundo ano de ministério, com auxiliar, pastor auxiliar do NASP. É uma Estava sendo pena. transferido para Itupeva, né? Provavelmente o primeiro distrito dele, né?
estava sendo transferido e acontece uma tragédia dessa, deixou a esposa, 2 filhinhas, pela imagem, pela foto dele, parece uma menina de uns 8, 9 anos e a outra de uns 5 anos. Pré-adolescentes. Pré-adolescentes. Novinhas as meninas, é triste. Inclusive, tem um amigo nosso, ele tem familiares aqui na Bahia. Ele é natural de lá de Guarulhos, mas ele tem familiares na Bahia. Tem um menino que foi minha ovelha lá em Campo Verde, que postou o pedido de oração no Facebook, dizendo que é primo dele. Então, ele tem familiares aqui na Bahia, aqui na região de Capim Grosso. Edson disse que é de Quixabeira. Né? Edson Então, colocou aí no chat que é de pronto, Quixabeira. então, eu fui. Ele é nascido em Guarulhos, que eu vi lá na nota, né? Mas a família tem familiares aqui na região dali de Quixabeira. Eu fui pastor ali, né? E tem um menino lá que é meu amigo, e ele postou no Facebook exatamente falando que é primo dele. É uma Então pena. E lamentável. interessante que foi dentro da sua própria residência, né? Se fosse um Pois assalto é, na rua, foi. é brincadeira, O amigo. indivíduo invadiu a O bandido casa. invade a casa do cara e mata o cara. Deus tem misericórdia, Senhor. É muito E que vive difícil, numa gente. situação, só É misericórdia muito de Deus. difícil. Só a misericórdia de Deus. Mas Essa, vamos lá, essa, queridos. Pois não, pastor. na vigília de terça-feira, uma irmã Valdeci, ela fez até um pedido já em lágrimas no testemunho dela, para que Jesus volte logo. Exatamente por uma coisa que aconteceu, ela contando, né? Algumas coisas que têm acontecido, e ela dizendo, olha, esse mundo está muito ruim, precisa Jesus voltar. E aí, quando aconteceu essa tragédia, eu lembrei do testemunho da irmã Valdeci, do pedido, né, para a gente orar, para que Jesus volte logo, porque realmente a coisa... E tem que ser o nosso clamor diariamente. Preparar a sua igreja para receber a chuva cerúlea, terminarmos a pregação do Evangelho, para que, de fato, o Senhor Jesus volte logo. A gente está cansado, todos nós estamos cansados, cristãos ou não, estamos cansados de ouvir tanta notícia ruim. Pode ser qualquer um de nós, irmãos, pode ser qualquer um de nós. Mas vamos continuar confiando, a promessa do Senhor não vai falhar. Não vai falhar. É verdade, é Ele vai verdade. voltar e no início da nossa reunião foi dito que a irmã Elisama deixou claro também que o amor de muitos esfriaria. Está morrendo o amor, mas não deixe morrer no seu coração. Que o Senhor nos ajude a nos manter firmes, confiantes nessas promessas, a despeito do que possa acontecer. Um dia Deus vai nos explicar todas essas coisas. As lágrimas um dia vão cessar. Essa é a nossa esperança. Eu quero convidá-los a abrir a Mas Deus sua é Bíblia. bom. Pois não, Mário, pastor. antes de a gente começar, antes de fazer a meditação, eu queria transmitir aqui a gratidão do pastor William. Eu bati um bom papo com o pastor William ontem à noite. E ele agradece as orações, está bem, viu, Mário? Está muito bem, fez a cirurgia, deu tudo certo, está se recuperando muito bem. Ele está surpreso até porque ele disse que Deus tem poupado ele, porque ele não sente dores, ele tem um corte profundo na perna, teve que cortar osso e tudo, e ele não sente dor. O médico ficou surpreso. O pastor disse, não sinto nada, não sinto nada. Né? E graças a Deus, provavelmente na próxima semana ele já vai voltar para casa. Ele é pastor em Lagarto. Você conhece aquela região ali de Sergipe? Conheço Sergipe. É pastor em Lagarto. E ele fez essa cirurgia, nós pedimos orações aqui, mandei até um videozinho. Ele disse que vai gravar um vídeo de gratidão e vai enviar. Mas olha, batemos um bom papo, o pastor William está bem, nós queremos agradecer àqueles que têm orado por ele. Ok, pastor. Quando tiver liberado esse vídeo, pode postar lá no grupo, pastor, para a gente, Pronto. tá bom? Ô, pastor, vamos falar um pouco, vocês que nos acompanham aqui, querendo dar a sua participação, é só sinalizar que nós vamos estar abrindo um áudio para vocês. Eu estou aqui com duas Bíblias, pastor, e tem uma versão aqui interessante. Vamos falar um pouquinho, pastor Robson, a nossa meditação hoje está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, você que está com sua Bíblia aí, em mãos, aqui fala sobre a justificação pela fé e paz com Deus, mas eu não quero me deter aqui na justificação, mas eu quero falar, pastor, de algo que todo mundo tem, que é caráter.
Caráter é que nem colesterol, né, pastor? Todo mundo tem. Uns colesterol bom, outros colesterol ruim. E eu costumo dizer que caráter é como colesterol. Todo mundo tem. Uns é ruim demais, outro é bom. E eu quero me deter, pastor. Eu estou com duas versões aqui. Eu vou ler a primeira versão, Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Ele diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Agora, pastor, eu vou ler uma outra versão que diz assim: todo também nos gloriemos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Então, experiência tem a ver com caráter. Veja, não é fácil, irmãos. Olha, não é fácil ser diferente. Especialmente quando a maioria, irmãos, a maioria está satisfeita em ser como todo mundo é. Vocês percebem que todo mundo quer imitar alguém, um artista famoso, né, um jogador de futebol. Eu não sei se vocês lembram, na época que Guga jogava tênis, quando ele foi campeão pela primeira vez em Roland Garros, o que tinha de gente querendo jogar tênis, imitando o Guga, né? Eu, todo mundo quer imitar alguém. Veja, irmãos, o caráter nobre, ele distingue uma pessoa das demais, né? É, 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 e uma pessoa que tem caráter, um jovem que tem caráter, ele não tem preço, ele não se compra e não se vende. Agora, ô Mário, E, pastor, é interessante aqui falando sobre caráter, né? Porque, na verdade, dizem os especialistas, os psicólogos, né? E até o Espírito Profecia fala alguma coisa sobre essa questão, de que o caráter de uma pessoa, ele é formado até os 7, 8 anos de idade. Bom, então se o caráter ele é formado até os 7, 8 anos de idade, como é que a tribulação vai formar o caráter? Quem já sofreu tribulação até os 7, 8 anos de idade? Alguma coisa aqui não está batendo em relação a isso. Vamos analisar essa é a questão. experiência, pastor. A experiência que está Não, mas veja, relacionada. mas presta atenção. A gente está falando de caráter. Se o caráter é formado até os 7, 8 anos de idade, por isso que a irmã White aconselha que nenhuma criança deveria ter outro professor que não seus pais até os 8 anos de idade, exatamente porque esse é o período de formação do caráter. Então, ela aconselha que os nossos filhos, ela diz assim, no livro Lar Adventista, ela fala que os filhos, os únicos professores que os filhos deveriam ter até os 7, 8 anos de idade, aos 8 anos de idade deveriam ser os pais. Exatamente pelas influências que vão exercer na formação do seu caráter. Porque o caráter é formado, ok? Até essa, e isso os psicólogos também reconhecem que é nessa fase da vida que se forma o caráter. Daí a importância da educação familiar, da educação no lar, né, pela formação do caráter. A partir daí o caráter ele vai ser aprimorado, ele vai ser Desenvolvido. melhorado ou desenvolvido, exatamente. Mas ele está formado. Né? Por isso a nossa preocupação de inculcar, e por isso que Deus fala lá através de Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, que esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, né? Falando delas em casa, no caminho, ao levantar, ao deitar-te e ao levantar-te. Né? Então, por isso. Então, veja que aqui a experiência, aqui ele diz aqui, a experiência, a perseverança produz experiência, e a experiência traz esperança. Né? Então, as provas, elas burilam
elas aprimoram o caráter. Aprimoram, E é verdade, exatamente. elas É. aprimoram, o caráter já foi formado, mas a provação, a dificuldade, ela forja, Isso, né, pastor, o exatamente. caráter da pessoa num caráter forte, um caráter firme, um caráter capaz de resistir às intempéries, às dificuldades, aos problemas. Eu comparo com o aço, né? Eu, quando fiz o curso de mecânica industrial, eu estudei sobre fundição de materiais e ligas de materiais. E nós sabemos que o ferro na natureza só existe em pó, né? São ligas, o que nós usamos. A gente faz diferença entre aço, diz, isso aqui é ferro, isso aqui é aço. Na verdade, tudo é aço. Só existe um tipo de ferro que a gente usa aí, é o ferro chamado ferro gusa, né? É o ferro fundido que a gente chama aí, que usa para fazer até o bloco de automóveis, né? É usado, mas é um ferro que não aguenta muita pancada. Se você bater com muita força, ele quebra. Então, para que não quebre, eles fazem uma liga, né? Eles fazem uma liga, eles dão uma têmpera, um tempero no ferro para poder ele se tornar um ferro resistente. Nós temos um material aqui que, misturado ao ferro, dá uma resistência tremenda, que é o nióbio, que foi tão falado aí, né? Que se acrescenta ali um elemento naquela mistura e se eleva a uma temperatura e aquilo recebe uma capacidade extraordinária de resistir, né? E eu comparo, então, as provas a exatamente essa têmpera que se dá aos metais para torná-los mais resistentes, né? Então, você aquece o bicho a uma determinada temperatura, mistura com outro material e depois dá um resfriamento e aquele se torna um material altamente resistente. Então, é como caráter. Então, o caráter, quando a pessoa passa por provas, por dificuldades, ele vai se tornando cada vez mais resistente. Resistente, exatamente. O caráter, pastor, ele é uma identidade moral. É uma identidade moral. Eu me lembro, pastor Robson, de um irmão nosso, aqui da igreja do Buri, o senhor conhece essa região aqui, ele trabalhava numa empresa e olha o que aconteceu, irmãos. E de forma proposital, a empresa depositou na conta de todos os funcionários R$ 1 a mais. R$ 1 a mais. Ele foi o único que devolveu. Ele foi até o RH e disse, gente, olha, aconteceu alguma coisa errada, veio R$ 1 a mais na minha conta aqui, o valor aqui, eu sei que é um valor pequeno, mas alguma coisa está errada, que esse real eu estou devolvendo, isso aqui não é meu. Todos ficaram abismados na empresa, porque ele foi o único que fez isso, R$ 1. E aí perguntaram para ele, rapaz, R$ 1, que diferença faz? Isso aqui não é meu. Se houve algum erro, é vocês aí que resolvem, eu estou devolvendo, porque isso não me pertence. Pastor Robson, ele foi o único que recebeu promoção na empresa. E ele disse, olha, você é digno de fazer parte dessa empresa. Todos os outros, irmãos, R$ 1. Aí, isso nos lembra, pastor Robson, aquele texto que o Senhor Jesus fala que quem é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, o caráter, ele é uma identidade moral. Tem uma história. Pois não, pastor? Uma história que eu conto aqui, eu quero ver se eu até encontro para saber qual é o nome do atleta. Tem um atleta, rapaz, que tem uma história muito bonita, né? Ele estava participando de uma corrida e nessa corrida, o que é que acontece? Ele estava em segundo lugar na corrida. À frente dele ia um outro corredor, bem à frente. O outro corredor ia bem à frente dele. E, em um dado momento, o corredor sofreu alguma coisa que aconteceu lá. Não sei se ele escorregou, caiu, ou alguém atrapalhou, e ele caiu, né? E o outro que vinha em segundo lugar, ao invés de ultrapassá-lo e ganhar a corrida, ele parou, levantou o que caiu e mandou que ele corresse na frente, porque estava a poucos metros, chegando a menos de 10 metros da linha de chegada. E ele levantou aquele corredor que tinha caído, né? E
e ele mandou que ele prosseguisse. E o homem correu e ganhou a corrida, né? Depois que terminou a corrida, quando estava nos momentos da foto, quem mais chamou a atenção foi exatamente o segundo colocado naquela corrida, não é? E alguém perguntou para ele: mas rapaz, você tinha a vitória nas mãos. Por que você fez aquilo? Por que você não ganhou a corrida? Você estava chegando. Ele disse: não, podia fazer aquilo. Como eu ia fazer aquilo? Ele ia ganhar a corrida. Ele estava muito à minha frente. Como eu ia ganhar? Aquela não seria uma vitória. Que honra eu teria com esta vitória? Porque ele ia ganhar a corrida. Se não fosse o que aconteceu, ele ganhava a corrida tranquilo, não é? E ele disse: o que mais? O que é que eu ia dizer à minha mãe quando eu chegasse em casa? Olha aí. Não é? Então, assim, ele disse: isso não seria uma vitória. Que vitória? Uma vitória sem mérito? Que honra eu teria com essa vitória? Não, de jeito nenhum. Então, é o que você falou aí, né? É uma questão de caráter, né? Ele reconheceu que se ele ganha, ele disse: se eu ganho aquela corrida, não teria qualquer mérito, porque todos sabiam que o outro ia ganhar. Só não ganhou porque aconteceu um incidente que o atrapalhou. Então, não tinha, né? E as pessoas, e ele depois saiu a reportagem, né? O pessoal elogiando a atitude moral dele, né? Moral dele, A atitude exatamente. moral dele. É por isso que o caráter é uma identidade moral. O livro Mente, Caráter e Personalidade, da autora americana Ellen White, ela diz que a mente é o terreno, o caráter é o fruto. Nosso próprio procedimento determina nosso caráter. Então, é uma identidade moral. O caráter também não é herdado, irmãos. O Senhor falou no início, e nós cremos nisso, que a formação do caráter de uma criança é até os 8 anos de idade. Ele é construído mediante a formação que recebemos, não é? Por exemplo, pastor Robson, eu vi de uma família onde meu pai bebia muito, ele era muito violento, e ele batia minha mãe, mas a gente, por momento nenhum, minha mãe dizia o tempo todo: ele é seu pai, respeite. Respeite. E o nosso pai, pastor Robson, ele dizia assim: meus filhos, por onde você, quando ele estava lúcido, poucas vezes ele falava, mas ele dizia assim: por onde você passar, deixe a porta aberta. Eu só vim entender isso, pastor, depois de velho. Já Sim. esperando meus 28 anos, que eu vim entender o que significa deixar a porta aberta. Deixar a porta aberta. Exatamente. Exato. Nós temos Olha, aqui, Mário, pastor Robson. esse é uma coisa interessante, Mário, sobre deixar a porta aberta, né? Que no ministério também a gente aprende, e eu sempre digo assim: olha, por onde eu passei, não deixei rastro. Não é assim, não deixei um rastro negativo, né? A alegria de você passar por onde passou e poder sempre voltar, né? Deixar a porta aberta significa exatamente isso, né? Você passar por um lugar e poder sempre voltar a ele. Nada melhor do que isso. Nada melhor do que pai, isso. Olha, meu pai tinha muitos defeitos, mas você falou do seu, deixa eu falar do meu também. Meu pai, você conheceu meu pai. Meu pai tinha muitos defeitos. Bebeu muito, foi um homem que extravagou com a saúde dele, mas meu pai sempre foi muito correto nessa questão de honestidade, de ser uma pessoa direita. Sempre foi, meu pai sempre foi. Meu pai teve muitas oportunidades de ganhar dinheiro, de galgar algumas posições através de métodos, meios ilícitos, e ele nunca aceitou. Nunca aceitou. Eu disse ali: olha, tem algumas coisas que eram ruins meu pai, agora tem uma coisa que eu aprendi muito com ele. Meu pai sempre foi um homem muito direito, muito honesto e muito trabalhador. Sempre foi. Né? E meu pai costumava dizer assim: meu filho, quem anda direito não dá direito. Né? Quem anda direito não dá o direito. Então, a pessoa precisa ser muito firme naquilo que ela acredita. E eu sempre disse para os meus meninos, né? A gente faz o que é certo porque é certo. E ninguém perde por fazer o que é certo. O que é certo. A gente pode até exatamente. sofrer. A gente pode até sofrer. Mas ninguém perde por fazer a coisa certa, né? Ter caráter, né? Tem um livro que eu li que ele diz que o autor diz que caráter é aquilo que você é no escuro, né? É aquilo que você é quando ninguém está vendo. Ninguém está Então, não vendo. importa
É exatamente aquilo que você é quando ninguém está olhando, né? Eu quero registrar aqui, pastor Robson, a presença do nosso pastor Edson Loura. Sim, vi aí. Muito bom tê-lo aqui, pastor Edson, seja muito bem-vindo. Querendo participar, pastor, pode ficar à vontade, viu? Como o senhor falou no início, pastor Robson, o caráter, ele é forjado, né? Essa colocação que o senhor fez aí, muito boa, do questão do ferro, ele é forjado, e não é forjado do dia para a noite. Isso leva tempo, uma obra de uma vida inteira. Veja que ele foi lapidado, ensinado, orientado lá na sua infância, mas é ao longo da vida que ele é desenvolvido, como o senhor falou, né? E o caráter também não é uma obra instantânea. Não acontece assim, no estalar de dedo, da noite para o dia. Acontecem situações como essa que o senhor citou, do pastor, do seu pai, o irmão Dário, e acontece, irmãos, todos os dias. As pessoas hoje estão acostumadas com a rapidez, tudo imediato. O caráter não funciona dessa forma, não funciona dessa forma. Eu estava vendo na internet um vídeo interessante. O camarada, ele finge que coloca uma espécie de dinheiro no bolso e cai, não é? Eu não sei se vocês já viram, por incrível que pareça, as pessoas pegam aquele dinheiro e não devolvem. Apenas rapaz, o de menos se esperava, o mais necessitado. Ele passa próximo de um pedinte, né, alguém que estava mendigando, e quando aquele homem ele vê cair, e ele tem dificuldade de se locomover, ele pega aquele valor e começa a gritar, chamando a pessoa. E a pessoa vai embora, e ele fica com aquele dinheiro na mão, agoniado. O vídeo vai mais ou menos 1 minuto, acho que nem chega a isso. Ele fica desesperado porque a pessoa não ouviu. Ele senta novamente, aliás, ele já estava sentado, ele fica ali parado, sem saber o que fazer com aquele. Ele não olha o valor, ele não vê, ele fica com o dinheiro ali na mão. E as pessoas começaram a botar ali algumas coisas, e ele com o dinheiro na mão, assim, preocupado, e olhava para ver se a pessoa vinha, e de repente a pessoa volta do outro lado, e quando ele vê a pessoa, ele grita: esse dinheiro é seu, caiu. Aí a pessoa se abaixa e agradece e diz: olha, pode ficar, esse dinheiro é seu. Vejam, isso mostra para nós que aquele homem tinha algo que a maioria que pegou o dinheiro e não devolveu não tem, que é caráter. Não é a condição. A condição. Tem gente em nível muito bom aí que tem caráter. É como eu falei no início, todo mundo tem caráter, é que nem colesterol. Um tem caráter bom, outro tem caráter ruim, defeituoso. Às vezes a gente ouve a expressão, né? Você é um mau caráter, né? Ninguém diz: olha, você é um bom caráter, mas para ofender, você é um mau caráter. Às vezes as pessoas nem mau caráter, mas só para ofender, para desrespeitar. Veja, não é uma obra que acontece da noite para o dia. Interessante, Mário. Existe uma história muito interessante de um rei que escolheu uma esposa para o seu filho, né? Eu acho que alguns aqui conhecem, já ouviram essa história. E aí ele queria uma mulher de caráter. O que é que eles fizeram? Então eles mandaram convidaram as candidatas à rainha, à princesa, né, para se apresentarem no palácio para que o príncipe pudesse escolher a sua futura esposa. E ali eles deram uma semente para cada uma daquelas meninas que se apresentaram como candidatas para a esposa. E deram essa semente e elas levaram para casa. Eles disseram: olha, aquela que plantar e cuidar melhor da planta e vier a planta mais bonita, essa será a escolhida, né, para a rainha, para ser a princesa, a esposa do príncipe. E aquelas meninas levaram as sementes para casa e o tempo passou, né? E aí, quando voltaram, no prazo determinado, voltaram cada uma trazendo o vaso com aquela planta, né? Com aquela planta bonita e tal. E aí vieram vários vasos e várias plantas lindas, bonitas, floridas e tal. E só um vaso veio vazio. O vaso veio vazio. Não tinha nada no vaso. E foi da menina que era, dentre elas, uma das mais pobres. Não é? E essa menina sofreu muito. Por quê?
porque ela plantou a sementinha e a sementinha não nasceu, né? E agora o que ia fazer? E ela não fez nada, não nasceu a semente, ela levou o vaso sem nada, não é? Porque a semente não nasceu. E as outras todas levaram com a planta bonita e tal. Resultado, quando chegaram lá no palácio que foram escolher a princesa escolhida foi exatamente aquela que levou o vaso vazio. Por quê? Porque eles deram uma semente estéril, uma semente que não nasceria, não é? Todas as outras compraram uma outra semente, arrumaram uma planta e colocaram no lugar. Somente aquela menina foi honesta com aquela prova, né? Ela levou a semente de volta num vaso vazio porque a semente não nasceu. Ela não tentou dar um jeitinho na situação, ela foi fiel ao que realmente aconteceu, né? E aquela foi escolhida porque era uma pessoa de caráter, que não tentava dar jeitinho nas coisas, nem arrumar para se beneficiar com a situação, né? Ela permaneceu firme ali, né? Não nasceu, ela sofreu bastante, né? Com tristeza, porque pensando que não seria escolhida exatamente porque a semente dela não nasceu, mas ela foi honesta na prova e passou na prova por causa disso. E foi escolhida, no caso, então. E foi a escolhida porque ela foi honesta, né? É como o senhor falou, pastor Robson, tem Então, que ser verdadeiro em tudo, amigo. Vale a pena realmente ser honesto, vale a pena ter um bom caráter. Se você tiver de sofrer, sofra pela verdade, pelo que é certo. Não tente dar um jeitinho, né? Iraci levantou a mão aqui, deixa eu ver onde é que está a irmã Iraci, pastor Robson. Iraci. Pastor Edson querendo participar, amigo, fica à vontade, viu? E Iraci, bom dia, Iraci. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos. Antes de ontem, a minha filha chegou em casa com 2 livros, né? Todo dia a professora deixa eles irem na biblioteca aqui da escola, escolher um livrinho para trazer para casa, né? E ela falou assim para mim: mamãe, hoje eu fui na biblioteca e eu peguei 2 livros. E a professora nem viu que eu peguei 2. Aí eu falei assim para ela: mas pode fazer isso? Ela falou: não, ela deixa a gente ir na biblioteca e pegar livros, só que eu nunca peguei 2. E hoje eu peguei 2 e ela não viu. Aí eu falei assim para ela: mas você acha que tá certo isso? Ela: não sei. E os livrinhos, ele vem com uns dinheirinhos assim para recortar, que ela gosta de brincar, né? De dizer que as brincadeirinhas dela, dizer que tem um comércio e tá vendendo e tal. E aí eu falei assim: então você vai fazer o seguinte, amanhã quando você chegar na sua escola, você vai falar para sua professora que você foi na biblioteca e pegou 2 livros, tá? Porque você pode pegar um e você pegou 2, você está falando que ela não viu. Então, o certo é você chegar para ela e falar: olha, professora, eu peguei 2 livros, não minta, não esconda, você sabe que não pode fazer coisas desse tipo. Aí ela baixou a cabeça e falou assim: mamãe, tem razão. Quando eu chegar lá, eu vou falar para ela. Eu falei: então faça. Eu sempre falo para ela assim, a minha filha, ela sempre estudou assim em escola particular, quando a gente morava lá em São Paulo. E há uma diferença, né, de uma escola particular para uma escola pública. Ela estudou 2 anos no colégio adventista. Ela sente falta até hoje, porque tem uma diferença muito grande. A gente sabe disso, né? E eu sempre falo para ela que não ela fala assim: mas ela reclama hoje: eu queria tanto estar no colégio adventista porque ela era assim, assado e tal, é bom. Eu falo para ela: filha, quem faz o colégio é o aluno. Eu sei que tem diferença, assim, das pessoas que estudam lá, mas quem faz o colégio, ser bom, é o aluno, entendeu? Então, faça o seu melhor, dê o seu testemunho. Você não é melhor, você não é pior que ninguém. Você é diferente, então dê o seu testemunho. Quando você estiver vendo alguma coisa errada, porque aqui as crianças são, assim, um pouco maldosas, sabe? São muito maliciosas. E ela não está acostumada com isso. E eu falo para ela assim: dê o seu testemunho. Porque se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, não faça. Não Se faça. você puder aconselhar, aconselhe. Você está lá para dar o seu testemunho, seja diferente. Você não é melhor, mas seja diferente. Mostra que você é diferente. Então, assim, é nas pequenas coisas, né, que a gente educa o filho.
que a Certo. gente consegue formar o caráter dele, né? Uma criança chega em casa com um lápis ou alguma coisa que não é dele, procure saber de quem é, né? Às vezes ela fala assim, eu achei, não sei o quê, eu achei. E, e procure saber, É, né? Porque nessas horas que a gente, né, tem que ajuda a formar, criança tem a com ser uma certeza, pessoa de caráter, não é? Nas com pequenas certeza. coisas. Caráter é como uma marca d'água, assim. Ela distingue a diferença entre uma pessoa da outra, não é? Veja, uma pessoa que tem um caráter elevado, ela não é melhor do que a outra, ela é diferente. Ela é diferente. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, que está muito difícil de se ver isso, muito difícil. Eu achei, assim, 3 celulares, 3, Ô, Mário. cada um mais bonito do que o outro, pastor Robson. E quando eu me preocupei em devolver, as pessoas ligaram, e eu devolvi os 3. No dia que eu perdi o meu, até hoje, quem achou não se preocupou em saber. E eu ligava, assim que eu consegui, eu liguei, já não estava mais atendendo. Foram lá, tiraram o chip e acabou. Então, eu não preciso ser igual às pessoas, eu preciso ser diferente. Pois não, pastor Robson? Eu ia dizer o seguinte: devemos lembrar que todos nós temos um caráter defeituoso. A gente pode ser honesto em umas coisas, ser bom para umas coisas, e em outras coisas não. Tem muita gente que é honesta nessas questões aí de devolver o que não é seu, não pegar no que é seu, ser correto nos seus negócios e tal, mas tem um defeito de caráter em outra área. Em outra né? área. Então, todos nós temos um caráter defeituoso por causa do pecado. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que Deus transforma esses caráteres, né? Isso. Deus transforma o nosso caráter. Deus tem capacidade. Porque alguns dizem que depois que está formado o caráter, acabou, não altera mais. Mas isso não é verdade. O caráter pode ser mudado. Pode Sim, ser mudado. Deus é sim, poderoso para transformar esse caráter. Nós temos eu pessoas que creio. têm um caráter defeituoso, todos nós temos, né? Mas é a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, eles transformam o nosso caráter. Né? Existem, assim, existem tendências que a gente herda e faz parte do caráter. O caráter não é só formado pelo que a gente recebe de informação, mas também pelas tendências hereditárias, né? A Muito gente bom, nasce pastor. com determinadas famílias, elas têm características e têm tendências que acompanham praticamente todo mundo daquela família, com exceções, claro. Tem aquele tipo de defeito ou de virtude, não é? Mas isso tudo pode ser mudado pelo poder de Deus. Com E nós certeza. conhecemos a história de homens na Bíblia que tinha um caráter muito forte. O exemplo de João e Tiago, os filhos do trovão, homens assim, sabe, ríspido, de pavio curto, e que Deus transformou em discípulo do amor. Né? Então, quer dizer, o caráter, por mais defeituoso que possa ser, ele é transformável pelo poder de Deus. Deus é Amém. especialista em transformar caráter. Né? Amém. E nós temos o exemplo na Bíblia. Um dos grandes exemplos de um caráter transformado é o de Jacó, o enganador. Isso. Não é? Um caráter que foi transformado por Deus, transformado. E é interessante que em Jacó se cumpre o que você leu. A tribulação, né, produziu experiência, e essa experiência, esperança, e transformou Jacó, não é? Amém. De enganador em príncipe de Deus, né? Aquele que lutou com Deus e os homens e venceu. Né? Inclusive, Deus muda o nome de Jacó exatamente para mostrar essa capacidade. Né? Como é teu nome? Ele diz Jacó. Ele diz, de agora não será mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com os homens, com Deus e foste e venceste. Né? Então, o nome naquela época, o nome no contexto bíblico, representava exatamente o caráter. Né? O nome era dado de acordo com o caráter, né? Tinha que ver com o caráter. E Deus muda o nome de Jacó. Assim também, Mário, a Bíblia diz que todos nós vamos receber um novo nome. Não é? Amém. Todos vamos receber um novo nome. Por quê? Porque isso significa que Deus, na sua misericórdia, no seu infinito amor, ele também está transformando o nosso caráter. Ele está mudando o nosso caráter.
caráter. E aquele que começou a boa obra, diz Paulo, né? Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus na nossa vida. Amém. Nós teremos um caráter santo e puro, que é impossível para nós conseguirmos por nós mesmos, seja por herança, por esforço, por influência. É impossível. Isso só é possível pela graça de Deus, através da atuação poderosa do Espírito Santo, que transforma a nossa vida e nos faz ser novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Tudo o que o senhor falou, pastor, principalmente agora no final, pastor, olha, tudo o que acontece em nossa vida nos torna melhores. Se permitirmos, irmãos, que o Espírito Santo imprime em nós o caráter de Cristo. Isso é fantástico, pastor Robson. Isso nos torna pessoas melhores, aprovados do Senhor Jesus Cristo. E eu desejo muito, pastor Robson, a todos nós, que cada dia esse aperfeiçoamento aconteça. Como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, né, pastor Robson? Mas Cristo vive em mim. Irmãos, Paulo diz que o crente usa as experiências da vida para o aperfeiçoamento do caráter. Nada dessas coisas acontece por acaso. Deus permite, e esse caráter precisa ser transformado, pastor, todos os dias. Esse é um milagre. E o exemplo que o senhor citou de Jacó é perfeito, irmãos. Um outro exemplo foi de Zaqueu também, que eu lembrei. O nome Zaqueu significa justo, mas ele não era justo. Depois de Jesus é que ele se tornou realmente um homem justo. Então, Deus realmente pode transformar. E eu desejo que, em nome de Jesus, o meu, o seu caráter, o nosso caráter, seja cada dia, o caráter de Cristo seja impresso em cada um de nós, para nos tornarmos todos os dias, cada dia, mais semelhantes a Jesus Cristo. Para que a nossa luz brilhe, a luz de Cristo brilhe em cada um de nós. Esse é o nosso desejo, pastor Robson, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, imprima em nós o caráter do Senhor Jesus, que nós venhamos nos tornar cada dia mais semelhantes a Cristo. É o meu desejo, é a nossa oração. E nós vamos encerrar, pastor, cantando esse louvor, que fala justamente sobre brilhar por Jesus. É uma vida que o Senhor brilhe em cada um de nós, né? Brilhar por Cristo. E para brilhar por Jesus, precisamos ter o caráter maravilhoso do Senhor. É o que nós vamos cantar agora, para que todos entendam que sem Jesus caminho, amigo, nós não podemos ir para lugar nenhum. Que o nosso caráter se torne cada dia mais semelhante ao Senhor. Vamos louvar nesse momento. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor.
Se minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Que esse milagre aconteça na minha, na sua vida, e que o Senhor nos transforme todos os dias. Possamos estar cada dia mais semelhante a Cristo. Que todos que olhem para nós, estejam em contato conosco, vejam a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos pela presença. Pastor Robson, mais uma vez, linda explanação desse tema maravilhoso. E que a graça do nosso Deus repouse sobre todos vocês. O nosso querido pastor Edson, muito bom tê-lo aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo, pastor Edson. A Iraci, pela sua experiência. Lembre-se, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá por cada um de nós. Um ótimo dia para vocês. Pastor Robson, nos apresente a Deus, encerrando então a nossa jornada de hoje, pastor. Seu áudio está fechado, pastor. Por gentileza. Isso. Ok, tá me ouvindo, Mário? Sim, pastor, estamos. Tá ouvindo? Pronto. Oremos. Louvamos o teu nome, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, por esse encontro na madrugada, para buscarmos o poder do teu Espírito Santo sobre nós, capacitando-nos a testemunhar de ti e a compartilhar do teu amor e da esperança de salvação em Cristo com aqueles que nos cercam. Que cada um de nós aqui seja um instrumento poderoso em tuas mãos, ó Deus. Falamos hoje aqui sobre caráter. Todos, Senhor, como pecadores, somos defeituosos. Temos um caráter defeituoso que necessita ser trocado. Nós queremos, mais uma vez, suplicar a ação do Espírito Santo em nossa vida, transformando este caráter, tornando-nos mais semelhantes a Jesus, para que quando as pessoas olharem para nós, não contemplem o nosso caráter, mas o caráter de Cristo refletido em nossa vida. Amém. Que todos sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo, a fim de que possamos testemunhar daquilo que tu és. Que assim as pessoas vejam
realmente Cristo em cada um de nós. Assim teremos um caráter puro, perfeito, que glorifique o teu nome. Amém. Portanto, Deus faz esta obra poderosa na vida de cada um dos teus filhinhos que estamos aqui conectados e daqueles que porventura venham a participar em algum outro momento assistindo esta mensagem. Que o teu Espírito faça esta obra grandiosa na nossa vida. É esse o nosso desejo, tem sido essa a nossa busca diária, e que assim continuemos até que se torne verdadeiramente uma realidade na vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração nesta manhã, que nós fazemos, confiante exatamente no poder e nos méritos de Jesus Cristo, o nosso Salvador e nosso Senhor. Amém. 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 Que esse milagre aconteça na vida de cada um de nós, que sejamos transformados para glorificar o nome do nosso Deus. Muito obrigado a todos, um ótimo dia, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.